Cantando aos ouvintes do programa A Voz da Libertação, com a paz do Senhor Jesus. Diz assim: a paz do Senhor Jesus. Amados ouvintes do programa A Voz da Libertação, aleluias. Ouvintes do programa A Voz da Libertação, neste momento eu, cooperador Márcio Freitas de Oliveira, estou no santo altar da Igreja Pentecostal Deus e Amor, para testemunhar um testemunho de vitória na minha vida, quando Deus me tirou do mundo da perdição, e o que Deus fez para me tirar do mundo da perdição. Quero lembrar aos ouvintes que em alguns minutos vamos relatar aqui parte desse testemunho, junto com os irmãos, membro e visitante de nossa Igreja Pentecostal Deus e Amor. Em nome de Jesus. No dia 17 de junho de 1998, eu aceitei Jesus nessa Igreja Pentecostal Deus e Amor pela primeira vez. E ali então prometi lutar para ser fiel, me batizando nessa igreja e me colocando até mesmo um propósito de salvação na minha alma. Mas as lutas e as dificuldades impediram que eu me batizasse ali naquele ano, naqueles meses seguintes. Então eu comecei até mesmo a voltar para o pecado. E eu fui voltando para o pecado, praticando o pecado na minha vida. Pois quando eu havia ali aceitado Jesus, eu comecei a me deparar com muitos problemas. Um deles foi, pois eu estava namorando nesta época, hoje a minha atual esposa. E então quando eu disse a ela que eu era membro desta igreja e pedi a ela que para nós continuar namorando, eu queria que ela se convertesse a Cristo também, como prova do amor dela por mim. E naquela hora ela não aceitou o meu convite. Então eu pus no meu coração um propósito de não mais continuar aquele namoro. Mas no mês seguinte, no mês de julho, eu tive a notícia da gravidez do meu primeiro filho. E então começou o problema a ficar muito difícil. E ali aquele lar não tinha nenhuma paz, aquela união não tinha nenhuma paz. A minha vida financeira estava de uma forma até mesmo apavorante, e eu perdi as minhas forças e voltei a praticar o pecado no mundo. Voltei a praticar o pecado, voltei até mesmo depois de ter conhecido o Evangelho puro, depois de ter me alimentado das delícias de Jesus, eu voltei para o pecado. E ali no ano de 2000, já tinha se passado 1 ano e 6 meses depois, eu estava totalmente envolvido no mundo, no pecado, e numa situação muito difícil, pois tudo estava dando errado na minha vida. O meu filho mais velho havia nascido com uma enfermidade, ao qual os médicos diziam que não havia cura. E então eu estava com o lar totalmente arrasado, aleluia. E então ali, amados ouvintes, naquele momento eu cheguei em minha cidade, aonde eu nasci, pois nesta época eu morava em uma cidade vizinha. E então um amigo me convidou a voltar a praticar o futebol, e eu era amante do futebol. E naquele momento eu disse para ele que eu aceitava, pois ali nós ganhava para jogar futebol. Então quando eu disse a ele que eu queria voltar a jogar futebol, e ele botou o meu nome na relação dos jogadores, uma voz falou no meu coração. Aquela voz falou: o salário do pecado é a morte. E quando aquela palavra falou, entrou tristeza em meu coração, e eu caminhei para a minha casa. E quando eu cheguei aquela tarde em casa, à noite já, a minha esposa disse para mim: por que você está tão triste assim? Eu falei: eu não sei, eu acho que eu vou morrer. E ela virou e falou para mim: para de falar besteira, porque já estamos cheios de problemas e você está falando loucuras, você está ficando louco.
E eu, irmãos, deitei na minha cama para dormir, mas a angústia e a dor de um desviado é muito grande. A dor que um desviado sofre é muito grande, aleluia. Se você é um desviado, amado ouvinte, hoje Deus está preparando, aleluia, uma oportunidade para você voltar. E então naquela noite, eu deitei para dormir, mas de repente Deus me mostrou tudo o que ia acontecer comigo no sábado, quando nós íamos jogar o futebol no primeiro dia do jogo. E então Deus me revelou tudo o que ia acontecer comigo em um arrebatamento, em uma visão. Deus me mostrou eu dentro do campo de futebol jogando, ali naquele uniforme do time que eu jogava. E naquele momento, quando eu estava dentro do campo de futebol drogado, pois antes de conhecer Jesus eu era usuário da droga, e ali eu comecei a brigar com os jogadores, e o juiz me expulsou. E quando ele me expulsava, aquele sonho, aquela visão, eu digo que é um arrebatamento, porque nunca mais saiu dos meus sentidos. Eu briguei ali com aquele juiz, eu fui expulso daquele jogo, e então eu parti em direção à minha casa. E quando eu entrei ali naquele automóvel para vir para minha casa, era o meu automóvel, até mesmo normal, como se eu estivesse realmente vivendo aquele momento. E naquela viagem de volta para minha casa, eu em alta velocidade, eu capotei com o carro. E quando eu capotava com aquele automóvel, ali Deus me mostrou o meu corpo. Conforme eu saí de dentro daquele automóvel, eu olhei aquele automóvel amassado, eu falei com Deus: meu Deus, eu acabei com o meu carro. Então eu fui olhar em volta do automóvel e eu via o meu corpo no banco, como se eu tivesse todo ensanguentado, eu estava ensanguentado, como que tivesse morto. E eu pensei: como que pode? Eu estou aqui fora e eu estou ali dentro. Então eu tentei tirar o meu corpo para fora. Quando eu entrava no meu corpo, tinha dois Márcio. Um ficava preso na ferragem do carro e o outro saía. E eu, assustado com aquela visão, eu assustado com aquele momento, eu fui pedir socorro. Só que eu pedindo socorro, ninguém me via. Todos passavam direto, todos passavam, até que um conhecido conheceu o meu carro e parou. E quando ele veio, eu fui contente em encontrar com ele. Mas quando eu encontrei, ele passou por mim como se eu fosse uma sombra. E eu falava, ele não me ouvia. Eu não estava mais aqui, aleluia. Eu não estava mais, aleluia. Glória a Deus. E ali eu vendo aquilo que estava acontecendo, quando eles chegaram no carro e viram o meu corpo, eles começaram a chorar. E eles chorando, chorando, chorando. E então, amados ouvintes, naquele momento que eu vi que verdadeiramente ninguém me reconhecia, que ninguém enxergava o meu corpo ao qual eu estava, e eu pensando em minha família quando recebesse a notícia, até que juntou muitas pessoas, e eu impossibilitado de fazer alguma coisa, eu encostei em um lado da estrada e eu fiquei ali observando o que ia acontecer. E naquele momento Deus, aleluia, começou um grande mistério na minha vida. Deus mandou um anjo, aleluia. E aquele anjo que chegou ali do meu lado, eu pude contemplar com meus olhos aquele anjo. E quando eu vi, eu pedi àquele anjo: por favor, avisa eles que eu estou bem. Fala para eles que eu não morri. Está todo mundo achando que eu estou morto lá, mas eu estou aqui fora vivo. E aquele anjo falou: meu filho. Eu olhava para ele, mas não conseguia contemplar o rosto dele, porque o brilho era muito forte. Ele falou assim: você foi chamado para uma missão. E quando ele falou: você foi chamado para uma missão, eu fui tocado por ele, e o meu corpo ficou igual ao corpo dele, e eu fiquei flutuando do chão. Eu olhava, não via o meu corpo, mas eu estava flutuando, e ele saiu comigo em direção às nuvens. Estou adiantando algumas partes, amados ouvintes, para que os irmãos compreendam todo esse testemunho. E então ali, quando eu cheguei nas nuvens com aquele anjo, vendo aquele acidente, vendo aquele povo que ficava para trás, mas eu estava seguro do lado do anjo. Do lado do anjo eu estava muito seguro e confiante, eu confiava nele, aleluia. E eu confio nele até hoje, aleluia. Ali, meus amados irmãos, ele desceu comigo em direção a uma pedra muito grande, e nós começamos a descer em alta velocidade. E quando eu vi que eu ia me chocar com aquela pedra, que eu toquei naquela rocha, eu passei por um lugar muito diferente do nosso. Eu passei por um outro lugar como se eu tivesse acordado, mas eu estava num lugar horrível. A princípio eu pensei que era uma favela.
As minhas palavras hoje não seriam o suficiente o dia todo para explicar para os irmãos o pavor que é o inferno, o horror que é lá no inferno. Quando eu caí naquele lugar, eu olhei, o meu corpo estava como se eu estivesse dentro do campo de futebol, daquele mesmo traje praticamente nu. E então eu naquele momento eu senti medo, eu senti frio, porque, aleluia, glória a Deus, o medo naquele momento tomou conta, o medo tomou conta da minha vida. Aleluia, todos diz glória a Deus, todos diz amém. Oh, aleluias, oh, maravilhas, oh Deus santo, fiel e verdadeiro, oh, aleluias. E ali eu comecei a ouvir os gritos, eu comecei a ouvir aqueles gritos, eu comecei a ouvir o pavor, aleluia, daquele lugar. E então, amados ouvintes, naquele momento eu procurei o anjo, e eu queria saber o que aquele anjo, aonde estava aquele anjo. Eu queria saber aonde estava aquele anjo que havia me levado ali, aleluia. Mas só que quando eu perguntava por aquele anjo, as pessoas me chamavam de louco. E ali eu via, então, no meio de eu sair daquele lugar, eu estava apavorado, assustado, porque para mim, eu falei, meu Deus, como pode uma favela tão terrível como essa? As coisas pareciam que já tinham sido queimadas, todas as ruas enxurrava sangue. Então o grito daquelas pessoas naquele lugar, o pavor, aquele grito, aquela angústia, eu queria sair dali, aleluia. Aquele que está no inferno, ele quer sair do inferno, ele quer sair de lá, aleluia, mas não tem mais jeito para aquele que caiu naquelas profundezas, aleluias. Então eu fui buscar socorro. Quando eu tentei até mesmo me direcionar aos ônibus, eu tive uma surpresa, que naquele momento os ônibus, eles passavam pelas ruas, e passavam até mesmo sem, como se não tivesse motorista, esmagando as pessoas, não tinha ninguém dentro do ônibus dirigindo, era como se fosse um controle remoto. E ali quando esmagava, as pessoas não morriam e começava a pedir ajuda, e gemendo, o gemido das almas, o gemido, o sofrimento das almas. Deus me deu, aleluia, até mesmo uma visão, Deus me deu um despertamento naquela noite. E ali, quando eu não tinha mais para onde ir, eu lembrei que o meu irmão é diácono da igreja pentecostal Deus é Amor. E eu falei, meu Deus, eu vou procurar a igreja. Eu sou desviado da igreja, mas eu vou pedir ajuda aos irmãos, e eles vão me mandar embora de volta para a minha cidade. E então naquele momento, amados ouvintes, naquele momento ali eu fui em busca de uma ajuda. Só que quando eu fui perguntar por igreja, não tinha, ninguém dizia que tinha igreja naquele lugar. Até que eu vi passar um homem com um semblante até mesmo de um cristão, e eu achei que fosse, fui perguntar a ele, ele disse, ah irmão, aqui não tem mais igreja não, aqui não existe mais igreja. E ali, então naquele momento, eu falei, como? Se a igreja Deus e Amor, ela tem em todo lugar. E ele falava para mim que ali não tinha mais nenhuma igreja. Então eu falei, Jesus, como é que eu vou fazer para sair daqui? Ele falou, olha, tem um lugar assim, tal lugar, que o povo se reúne lá, e lá você vai até mesmo encontrar o que você está procurando. E eu pensei assim, deve ser igreja, eu vou até lá. Só que para mim chegar naquele lugar, irmãos, era horrível, porque as ruas que eu tinha que passar era como se fosse rua de lama, e tinha pessoas até mesmo enterradas naquela rua, só com a cabeça de fora. E então pedindo ajuda, se eu fosse ajudar eles, eu também atolava dentro daquela lama, e eu naquele pavor, e aquela lama era uma lama quente. E então eu fui até chegar num lugar que parecia ser igreja, e quando eu vi um povo em cima de uma laje muito alta, e então não tinha escada para subir, e eu subia pelas paredes agarrado na coluna, porque eu queria sair daquele lugar. Quem está no inferno tenta sair de qualquer jeito, mas não tem mais solução. E quando eu cheguei em cima daquela igreja, eu vi as pessoas reunidas,
mas no banco das irmãs e no banco dos irmãos, e lá no altar tinha um monte de homem de carapuço preto na cabeça. E eu falei: ah, meu Deus, não é igreja, não é igreja Deus e Amor, porque lá eles não pregam com carapuça. Então, na hora que eu vi aqueles homens, eu fui dobrar o joelho para me orar naquele lugar, mas o chão daquele lugar era puro escorpião e cobras. E eu gritei, eu pedi socorro naquela hora. Eu falei: irmão, por favor, se esse bicho morder, nós vamos morrer na mesma hora, as cobras eram venenosas. E aquele irmão falou assim: não, aqui a gente não morre mais. Eu falei: como que não morre? Que lugar é esse? Ele virou e falou assim: meu irmão, você está no inferno. Aqui no inferno a gente não morre mais. E eu falei assim: não, eu não sou do inferno não, eu quero falar com o pastor. E quando eu saí em disparada para o altar para me falar com o pastor, eles vieram falar comigo, mas não eram pastores, eram monstros, porque tiraram as carapuças e me apavoraram, e não tinha mais para onde eu correr, não tinha mais para onde eu sair. E eu me joguei de cima daquela laje de costas, gritando: Jesus, tem misericórdia de mim, aleluia! Jesus, tem misericórdia de mim! E naquela hora, eu caindo de costa daquele lugar alto, uma mão segurou no meu braço, uma mão firme segurou no meu braço. E quando eu abri os olhos, era aquele anjo que havia me deixado lá naquela rocha. Aleluia! Aleluia! Amados ouvintes, eu abracei com aquele anjo, eu agarrei com aquele anjo, eu não queria mais abrir mão daquele anjo, aleluia, eu não queria mais soltar aquele anjo, mas ele falava para mim assim: você foi chamado para uma missão. Você foi chamado para uma missão. E quando ele falou para mim: vem comigo, eu saí com ele, irmãos, e nós sobrevoava de novo, porque nós ficamos flutuando. Aleluia. Só um jeito, só tem um jeito de sair, porque tem um abismo terrível lá, aleluia, daquele local do inferno, para onde, aleluia, o anjo me levou, que era um jardim muito bonito, um caminho muito lindo, que dava lá no final em um jardim que brilhava de longe, uma luz que brilhava. Então, quando ele me tirou daquele lugar, eu não queria mais olhar para trás, mas ele parou comigo e me mostrou, aleluia, em uma certa altura, todo o inferno. E ali eu pude ver, irmãos, um enorme prédio, e tinha muitas bandeiras. E ali, quando eu vi aquele prédio cheio de bandeira, eu perguntei ao anjo: mas que local é aquele que as pessoas pulavam lá de cima no chão e se esmagavam, e um pulava em cima do outro? E ali o anjo falou: meu filho, ali é o prédio da televisão, ali são todos aqueles que idolatram até mesmo os atores, ali são todos aqueles que, se não se arrepender até a morte, vem parar aqui no inferno por causa da idolatria. Ali estão até mesmo os atores que morreram sem se arrepender, sem pedir perdão a Deus, que aqui na terra eles eram procurados para até mesmo ser bajulados. Lá no inferno as almas procuram eles dia, que não tem fim, aquela dor, aleluia, eles procuram tentando solução. E lá o pavor é eterno, o pavor é para sempre. E naquele momento, quando eu vi aquilo, amados ouvintes, eu falei: Senhor, se o Senhor me tirar desse lugar, eu prometo amar somente a Jesus, buscar somente a Jesus, aleluia, ser somente de Jesus, e não deixar mais a televisão ser, aleluia, um objeto de adoração na minha vida. E eu prometi a Deus, e Deus me levou os olhos a um enorme campo de futebol. E quando eu vi aquele campo, eu vi lá dentro até mesmo pessoas, jogadores que eu já ouvia ter falado dos nomes. E ali o anjo falava: aquele que morrer sem se arrepender, aquele que não se arrepender antes da morte, lá na terra eles são usados até mesmo para ganhar milhões, para ganhar até mesmo fama mundial. Mas se eles não se arrepender antes da morte, aqui eles vão viver eternamente esta escravidão. E eu vi as pessoas pulando em cima daquele povo, e aquele local enjorrava sangue pelas portas. O sofrimento daquele local era horrível. E naquele momento eu pude ver aquela angústia. Eu prometi: Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu prometo gastar a minha vida, gastar o meu suor, aleluia, somente para anunciar a tua palavra, aleluia, glória a Deus. Amados ouvintes,
Não é possível testemunhar todas as partes que eu vi lá no inferno. Deus me mostrava aquela rua de lama. Deus me mostrava ali aquela rua de lama. E também mostrava ali naquela rua de lama pessoas que estavam até mesmo atoladas até o pescoço. E o anjo falava: ali são aqueles que entregam a vida às drogas. Aqueles que se entregam às drogas. Eles vivem na lama. Eles vivem até mesmo na lama. Eles vivem a podridão na lama. Então naquele momento, amados ouvintes, eu me lembrei, aleluia, que eu fazia uso de drogas. E eu prometi: Jesus, quando o Senhor me tirar daqui, aleluia, eu nunca mais pratico tal ato. Oh, glória a Deus! Amados ouvintes, aleluia, o Senhor é fiel e verdadeiro. E quando eu perguntei ao anjo sobre aqueles membros que estavam lá na igreja, por que eles estavam lá, quando eu perguntei ao anjo, o anjo falou: meu filho, aqueles são todos que desviaram do evangelho e não se reconciliaram antes da morte. Aqueles que se afastaram da igreja, aqueles que arranjaram motivo para se afastar da igreja e não se reconciliaram. Se morrer desconcertado, se morrer, aleluia, afastado do evangelho, eles vão para lá e vão tentar sair, mas não vão conseguir, aleluia. E naquele momento eu falei: Senhor, hoje mesmo, Senhor, eu volto para Ti. Hoje mesmo eu volto para os Teus caminhos. Aleluia! Amados ouvintes, aleluia, Deus é fiel e verdadeiro. Deus é maravilhoso, aleluia. Então naquele momento o anjo me mostrou muitas outras coisas que em breve, aleluia, nós vamos ter maior oportunidade de relacionar para todos os ouvintes. Mas naquele momento o anjo me levou em direção àquela estrela, e eu pensei que era para mim me levar para o céu. Até que nós chegamos em um rio que nascia de uma nascente daquele jardim e passava por debaixo de nós. E quando eu olhei aquela água que descia do rio, uma água cristalina, eu pude ver ali, aleluia, a minha casa, aonde eu tinha chegado para dormir, aonde a minha esposa estava deitada, o meu filhinho dentro do berço, e ali o meu corpo do lado da minha esposa. E eu pensei assim: eu morri. Quando minha esposa amanhã acordar, vai ver meu corpo lá do lado dela, de lado. E naquela hora eu olhei para o anjo e falei assim: o Senhor vai me levar para o céu. E aquele anjo falou para mim assim: filho, você vai voltar, aleluia, e vai testemunhar disso que você viu. Você vai testemunhar por todas as igrejas que eu te mandar. E naquela hora eu falei para o anjo: mas eu não sei pregar, eu não sei nem como falar, como pregar numa igreja. E o anjo falou assim: eu vou te capacitar, eu vou te capacitar, e você vai levar esse testemunho para a salvação de almas, para a salvação de almas, aleluia. Amados ouvintes do programa Voz da Libertação, aleluia, naquele momento Deus me deu uma oportunidade, e eu acordei dentro da minha casa. E quando eu acordei, a minha esposa já estava apavorada, porque já fazia mais de hora que eu rolava na cama de um lado para o outro, que eu me debatia como se eu estivesse morrendo. E ela falou: Márcio, o que está acontecendo com você? Você chegou em casa dizendo que ia morrer, e agora durante a madrugada inteira você está rolando de um lado para outro na cama, está se debatendo aí na cama. E eu abracei com ela e falei: Fernanda, Deus me deu uma oportunidade, Deus me deu mais uma oportunidade, Deus tirou a minha alma das profundezas do inferno, aleluia. Aleluia, eu quero nesse momento te convidar, você, aleluia, ouvinte do programa Voz da Libertação. Se nesse momento você que está ouvindo, você é desviado, você não aceitou Jesus ainda, você está apegado às coisas do mundo, você vai entregar a sua vida para Jesus aí, aonde você estiver, aleluia. Você vai entregar a sua vida para Jesus aí, levantando as tuas mãos, aleluia. E aqui, você que desejar reconciliar com Deus, pode vir aqui para frente do altar, aleluia, tomar uma decisão, comentando aos ouvintes do programa A Voz da Libertação, com a paz do